mais um pouquinho com vocês sobre essa parte de hidrostática, né? Na aula passada a gente já falou um pouquinho sobre alguns conceitos de hidrostática, como a gente consegue calcular a pressão hidrostática e tudo mais. E nessa aula a gente vai ter mais alguns teoremazinhos, mais algumas ideias interessantes com relação à hidrostática, né? E que também são bastante abordadas em vestibulares. Então vamos ver com calma isso daqui para a gente poder avançar, né? Então vamos lá. Isso aqui nós já vimos, a gente viu a parte, a gente viu também o experimento de Torricelli, vimos o conceito de pressão hidrostática, né? E agora a gente vai continuar. E agora, pessoal, a gente vai ver mais um teorema interessante também, que essa parte hidrostática eu acho bastante interessante, que a gente consegue ver bastante, de alguma forma, alguma aplicação, né, no nosso dia a dia, e também tem bastante aplicação na indústria, né? Então, o teorema de Pascal é interessante e a gente consegue também intuitivamente entender ele, né? Ele diz o seguinte, que se a gente aumentar a pressão em qualquer ponto de um líquido, ele transmite integralmente essa pressão para todos os pontos do líquido, assim como as paredes do recipiente. Isso a gente até consegue, de alguma forma, imaginar isso, porque a gente entende que quando você aplica uma força na água, a água, quando ele fala que é incompressível, né, essa palavra aqui é importante, o líquido, né, a água, em geral, normalmente a gente considera incompressível, né? O que significa um líquido incompressível, né? Essa palavra diferente. Normalmente a gente diz isso, que um líquido é incompressível, porque é como se a água não se deformasse, né? Então, se você empurra a água numa direção, todo aquele volume de água ele se move de forma, vamos dizer assim, contínua, né? Se você tem 1 metro de água dentro de um tubo e você aplica uma pressão na água, aquele 1 metro que tem de água ele não diminui de volume. O que pode acontecer é se você aplicar pressão na água e a água começar a sair entre as frestas da tampa, né? Mas se você apertar a água, ela não vai mudar de volume. Então isso significa que o líquido é incompressível. Ou seja, você pode comprimir ele o quanto você quiser, que ele não se deforma. A única coisa que vai acontecer se você comprimir esse líquido é fazer ele se mover para algum lugar. Então isso vai ser bastante explorado em indústria quando a gente quer às vezes mover alguma coisa mais pesada e a gente já vai ver essa ideia, tá? Então a gente vê aqui nesse mini experimento, vamos dizer assim, essa ideia sendo aplicada, né? Então, por exemplo, note nesse primeiro quadro, a gente tem aqui um baldezinho de água e temos aqui uma tampa, né? E a gente tem os pontos 1 e 2. Nesse primeiro caso, se a gente for analisar, por exemplo, a pressão hidrostática nesses dois pontos, a gente pode avaliar a pressão hidrostática aqui no ponto 1. Quanto é que vai ser, pessoal? Vai ser P1 aqui, vai ser quanto? P1 aqui vai ser 0. Por que P1 vai ser 0, né? Porque ela está bem na bordinha da água, né? Está bem no limite. Vamos imaginar que essa tampa aqui tem um peso desprezível. Então, nesse ponto 1 aqui, a pressão hidrostática é 0. Porque não tem nenhuma altura, volume de água acima do ponto 1, né? Então, a pressão hidrostática é 0. E no ponto 2, qual vai ser a pressão hidrostática do ponto 2, né? Então, aqui tem aí P2, né? P2 vai ser quanto? A gente estudou isso semana passada, μ G H. Onde μ é a densidade da água, do líquido que a gente está analisando, G é a aceleração da gravidade e H é a altura de água a partir da borda de referência, né? Que é a borda livre de água, que é essa que eu estou tentando marcar aqui. Certo? Então, essa é o H. A pressão em 2, então, μGH. Agora, vamos passar para essa segunda situação aqui. Nessa segunda situação, a gente aplica um peso em cima dessa tampa, né?
que aqui a gente chamou de que ela vai aplicar uma pressão ΔP, certo? A partir desse teorema de Pascal, o que vai acontecer? Se a gente aplica, então, uma pressão sobre a água, ela vai se transmitir integralmente para todos os pontos do líquido. Então, todos os pontos dentro do líquido vão aumentar a sua pressão em ΔP. Então, se a gente quiser calcular a pressão no ponto 1, no primeiro caso, a gente viu que a pressão no ponto 1 é igual a zero. Só que agora a pressão no ponto 1 vai ser quanto? Vai ser P1, que é a pressão no momento inicial, que a gente avaliou como zero, mais ΔP, que é o quanto a gente colocou a mais. E qual vai ser a pressão no ponto 2? Vai ser P2, que é a pressão hidrostática do início, que a gente estava vendo aqui, ó, que é μgh, mais o quanto a gente aumentou, colocamos em cima desse peso a mais. Então, esse peso aqui, a pressão no ponto 2 vai ser μgh mais ΔP. Onde P2, ó, o P2 seria a pressão nesse ponto aqui, ó, nesse início, que é P1 mais μgh. Como a gente assumiu P1 igual a zero, então esse aqui é zero. P2 é igual a μgh. Então, quanto vai ser o P2', né? O P2' vai ser a pressão depois que a gente colocou o peso. Então, vai ser μgh mais ΔP. E o P1', nesse caso, como o P1, a gente assumiu que o P1 é zero antes de colocar o peso, depois de colocar o peso, a pressão em 1 vai valer quanto? Vai ser ΔP. Então, o que esse exemplo está mostrando para a gente? A gente está mostrando que se a gente colocar uma pressão, um peso sobre a tampa, toda essa pressão que esse peso está aplicando na água, ele vai se distribuir igualmente em todos os pontos da água. Então, a pressão em 1 foi somado de quanto? ΔP. A pressão em 2 foi somado de quanto? ΔP também. Então, é mais ou menos essa a ideia. Se a gente colocar ΔP em cima de um recipiente com água, a gente vai aumentar ΔP em todos os pontos dentro da água. Então, nesse caso, a gente é como se a gente aumentasse a pressão, ó, em ΔP. Fez sentido para vocês isso, pessoal? Alguma dúvida? Professor, poderia explicar o ΔP nisso tudo, por favor, de novo? Posso. Não, o ΔP é uma pressão que você está colocando a mais sobre o líquido, né? Então, é como se você colocasse um peso em cima ali da tampa. E o que a gente quer entender nesse caso é o seguinte: o que acontece na pressão dentro da água se a gente coloca um peso em cima da água, né? Então é isso que a gente está vendo. Se você coloca um peso qualquer em cima da água, de ΔP, a gente vai somar ΔP em todos os pontos dentro da água, né? Então a pressão em P1 antes de colocar esse peso era zero. E no ponto 2 era μgh. Depois que eu coloquei o peso, quanto passou a ser a pressão em 1? Que eu chamei de P1'. Vai ser igual a pressão que eu tinha antes do peso, mais a pressão devido ao peso. Como no início era zero, eu só botei a pressão devido ao peso. A mesma coisa para o P2. Quanto que eu tinha de pressão antes de colocar o peso? μgh. Depois de colocar o peso, basta somar por ΔP. Então, o ΔP, quando você coloca esse peso, né, em cima de um líquido, a pressão devido à presença dele, você soma em todos os pontos dentro do líquido. É isso que o teorema de Pascal está dizendo.
Fez sentido? Beleza, fez sim. Beleza. E aí, pessoal, esse teorema ele tem uma consequência importante, né? Então, esse teorema, a consequência dele é o seguinte: quando a gente está embaixo da água, ou qualquer outra coisa está embaixo da água, a pressão sobre nós embaixo da água, ela vai ser igual à pressão da água acima da gente e também a pressão da atmosfera. Então, isso é um conceito importante. Por quê? A gente fica muito preocupado com a pressão da água sobre a gente, mas a gente não pode esquecer que tem atmosfera. Então, a pressão sobre nós é a pressão da água mais a pressão da atmosfera. Então, se a gente fizer o mesmo raciocínio que a gente fez no slide anterior aqui, o raciocínio vai ser o mesmo. Então, olha só, esse aqui, vamos dizer, pensar nesse primeiro caso, né? A gente tem aqui um pote com água e ele está tampado. E fora do pote tem a atmosfera. Então, no caso em que o pote está tampado, a gente assume que como se a atmosfera não estivesse influenciando dentro do pote. Então, quais vão ser as pressões nos pontos 1 e 2, nesse caso em que a gente tem essa tampa? No ponto 1 vai ser zero. Por quê? No ponto 1 ele está bem na linha da água, na barriga aqui da água. Então, não tem nenhuma atmosfera atuando sobre o ponto 1 e nem nenhuma coluna d'água. Então, a pressão no ponto 1 é zero. E no 2? A pressão no ponto 2 vai ser devido à coluna de água que tem acima dele, né? Então a gente viu que era μgh, onde H é a profundidade onde está esse ponto 2. Agora, no segundo caso, se a gente tirar a tampa, a gente tira essa tampa e fica com algo assim. Aqui tem o ponto 1 e aqui tem o ponto 2. Ponto 1. E aqui fora tem a atmosfera. Nesse caso, pessoal, qual vai ser a pressão no ponto 1? A pressão no ponto 1, o que tem acima do ponto 1? Não tem água, certo? Então não tem como ter μgh aqui. A única coisa que está influenciando a pressão no ponto 1 é a pressão na atmosfera. É como se a gente estivesse aplicando no ponto 1 esse ΔP. Exatamente a mesma ideia. Só que nesse caso, essa pressão que está vindo aqui em cima não é de algo material, né? Ela é a própria atmosfera. Então a pressão no ponto 1, a gente diz que é igual a ΔP, e a gente fala que P1' é igual a P0, onde esse P0 aqui é a pressão da atmosfera. Então isso é importante, pessoal, que quando a gente está sem nada bloqueando aqui, né, a passagem de ar na água, a pressão nessa barriga da água, né, bem na superfície, é igual a quanto? A pressão exatamente da atmosfera que está sobre ela, né? Então, e no caso do ponto 2, né? Na pressão no ponto 2, vai ser quanto? É o mesmo raciocínio do anterior. Vai ser igual a coluna, a pressão da água acima dela, né? Que é μgh, mais ΔP. E nesse caso, ΔP é quanto? A pressão da atmosfera, né? Então vai ser μgh mais P0. Então isso aí é um raciocínio importante, que é sempre avaliar, não esquecer que depois da água também tem a atmosfera influenciando na pressão, no pressão dentro do líquido e na superfície do líquido, né? Então é isso. É o mesmo raciocínio do outro, né? Só que esse tem mais um contexto mais prático, né? Que tem a ver com mergulhos e tudo mais, né? Que tem a atmosfera atuando. Alguma dúvida, pessoal? Fez sentido? Beleza. Só um instantinho, já volto aqui.
Pronto. Então vamos lá. Essa imagem ficou errada aqui. Então, pessoal, outra coisa importante para se avaliar é o seguinte. Outro conceito interessante, que também é uma consequência desse teorema que a gente está vendo, né, teorema de Pascal, é o seguinte, o conceito de vasos comunicantes, né? Isso é uma coisa interessante de se entender também. O que acontece, pessoal? Deem uma olhada nessa figura. Vou perguntar para vocês, pessoal. Essa figura faz sentido para vocês? O que vocês acham? Estou analisando aqui, professor, mas é meio assim, que o último está mais cheio, né? Então, assim, é uma figura meio... Não sei dizer. Faz sentido para você ter um mais cheio que os outros? Não. Não faz, né? Não. Não faz. A gente consegue perceber isso intuitivamente. A gente não aplicou nenhum conceito de física aqui e a gente consegue perceber que tem algo errado. E isso acontece, volta e meia aparece questões de vestibular e de física, em que ele coloca um desenho desse e pede para você explicar o que tem de errado e por quê, né? Então... Mas, professor, mas também não pode ser a posição desse negocinho aí? Porque tem um que é inclinado, tem outro que tem uma forma que a parte de baixo é maior e subindo vai afinando. Isso depende muito com o desenho, não é isso? Então, é isso que a gente vai ver aqui e vai ver agora que não é. A gente vai ver agora, entender um pouquinho aqui nisso aqui, que não tem como ser. E é algo interessante, que a gente, às vezes, sem pensar muito, assim, a gente percebe, parece estranho, mas será que o formato não influencia? Ele influencia, o formato não influencia, se está em diagonal, influencia. E não, o formato do tubo não influencia, tá? E isso é interessante. E agora vamos tentar entender o porquê, né? E a base dele é reta, né? Não tem nada, só está em diagonal aqueles, né? Mas também não. Pode explicar? Não, né? Também não. Eu sei que pode ser meio estranho, mas também não. A gente vamos entender por quê. A posição aqui não interfere, tá? Vamos ver isso. O tubo podia estar até em diagonal, assim. Também não ia influenciar, tá? Poderia acontecer o fluido cair, tá? Mas não é o caso que a gente está vendo. O que acontece, pessoal? Qual é o principal conceito que a gente tem que entender aqui para a gente perceber o erro nesse caso? É o seguinte. O que a gente estava vendo no último slide de importante, né? Que na superfície aqui da água, a pressão nesse ponto aqui, nesse caso, aqui não tem nenhuma tampa, né? Tá aberto. A pressão aqui na superfície de cada um desses vasos, né, vai ser igual à pressão atmosférica. Então, a pressão nesse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, a pressão nesse ponto é P2, a pressão nesse ponto, P3. O que eles têm em comum, pessoal, esses três pontos? Os dois estão sob a pressão atmosférica, porque não tem água acima dele, certo?
Então, se não tem água acima deles, a única pressão que está influenciando nesse caso é P1 igual a P2 igual a P3, que é igual a P0, né? Que é a pressão atmosférica. P atmosférica. Se os 3 pontos estão submetidos à pressão atmosférica, então isso é um dado importante pelo seguinte, a gente viu também numa outra aula, aqui ó, na última aula, o teorema de Stevin, que diz o seguinte, ó, pontos que estão a uma mesma altura, um mesmo nível, né? Por exemplo, nesse aquário, pontos P1, P2, P3, pontos que estão no mesmo nível têm que ter, consequentemente, a mesma pressão. Ou seja, os pontos 1, 2 e 3 do aquário, eles têm a mesma pressão. Logo, eles estão no mesmo nível. E o contrário também é verdadeiro. Se eles estão no mesmo nível, eles têm a mesma pressão. E também pode dizer o seguinte, se eles têm a mesma pressão, eles estão no mesmo nível, tá? Então essas duas coisas são verdadeiras. Mesmo nível, logo, mesma pressão. Mesma pressão, logo, mesmo nível. Por consequência, pessoal, essa figura não pode ser possível porque os 3 pontos P1, P2 e P3 têm a mesma pressão. Logo, eles têm que estar no mesmo nível. Essa é a questão. Então, se os pontos têm a mesma pressão, eles têm que estar sempre no mesmo nível. E nesses 3 pontos que a gente está indicando, que é a borda de do líquido em cada vaso, né? Eles têm a mesma pressão, que está sendo submetido à pressão atmosférica. Então, nesse caso, os 3 pontos têm que estar no mesmo nível. E isso pode ser provado também a partir da matemática da coisa, né? Ele pegou 3 pontos, né? 1, 2 e 3, no mesmo nível, né? Dentro do líquido. Então, ó, aqui em 1, em 2 e 3, a gente tem que ter a mesma pressão, né? Porque eles estão no mesmo nível. E aí, qual vai ser a pressão no ponto 1? Vai ser μgH1 mais a pressão atmosférica. Aí ele isolou o H1 aqui, ó. Mesma coisa em P2. μgH2 mais a pressão atmosférica. P3, μgH3 isolou H3. E aqui a gente tem P1 menos P0, P2 menos P0, tal. E a gente sabe que H1, H2 e H3 eles estão aqui, ó. Tem esse cálculo. Como o P1, P2 e P3 são iguais, que a gente estava avaliando, eles estão no mesmo nível, então isso aqui na verdade é a mesma expressão para as 3 coisas, né? Porque se P1, P2 e P3 são iguais a P0, nesse caso aqui não são iguais a P0, nesse exemplo aqui não são iguais a P0, tá? Nesse caso aqui seria dentro do tubo. Então P1, P2 e P3 são valores que a gente sabe que são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles estão no mesmo nível. Logo, se eles estão no mesmo nível, a gente tem 3 expressões iguais aqui. Logo, H1 é igual a H2, que é igual a H3. Então, em um sistema de vasos comunicantes, que nem esse que a gente está vendo, abertos, né? Situados em um mesmo ambiente, ou seja, situados em uma mesma atmosfera, tem a mesma altura sempre. Ok? Isso ocorre por quê? Porque como eles estão todos submetidos à mesma pressão atmosférica, os pontos na borda do líquido têm que ter a mesma pressão, né? Então, se a pressão é igual nas bordas do líquido, eles têm que ter a mesma altura. Então, isso é um conceito importante, certo? Isso pode mudar. O que acontece? O que pode influenciar? Se a gente, por exemplo, tampar uma das extremidades, por exemplo, a gente tampa essa extremidade já não vai estar submetida à pressão atmosférica. Então, esse ponto aqui, P2, não vai ser igual à pressão em P1.
Logo, já vai ter um desnível entre esses pontos. Então, esse tipo de coisa influencia. Outra coisa que influencia é quando a gente mistura líquidos diferentes. Então, isso aqui só é válido se a gente estiver com o mesmo líquido. Se a gente tiver líquidos misturados, aí já vai dar uma diferença. Porque, olha só, a altura, ela é função do quê? Ela é função do μ, ó, que é a densidade do líquido. Então, se os líquidos forem diferentes, esse μ vai mudar. Aí, a altura vai mudar por consequência. O G não muda, né? Que é a pressão é a aceleração da gravidade. E, em geral, a gente está sempre na mesma pressão atmosférica, né? Então, o P0 também nem sempre muda. Então, mudando as características do líquido, essa altura também muda. A gente vai ver isso também em detalhe já já. Mas, pessoal, fez sentido isso para vocês? O que vocês acharam? Professor, fica um pouco confusa, porque eles estão no mesmo nível, a pressão atmosférica é igual, mas sendo que a altura é diferente. Como assim? Porque a altura está diferente aqui, No desenho? do P1, P2, P3. É diferente, mas sendo que o nível é igual. Então, não. Não é Esse isso? desenho aqui, esse desenho, ele tá errado. Ele tá tentando mostrar, tentando chamar a atenção. Esse desenho aqui, ele fez errado de propósito. Então, na verdade, H1 é igual a H2, que é igual a H3, tá? Então, esse desenho, se a gente fizesse ele corrigido, ele ficaria assim. No mesmo nível. Fez sentido? Esse desenho ele fez errado meio que de propósito, né? Para chamar a atenção. Ah, agora eu entendi. Todos três estão com a mesma pressão, não é isso, professor? Exatamente. Então, a pressão nesse ponto aqui, ó, na borda, Uhum. elas são iguais. Por quê? Todas elas estão submetidas à pressão atmosférica, né? Uhum. Que é P0, né? Ou PATM, né? Então, aqui é P0. E se a pressão ela é igual nesses três pontos, eles têm que estar na mesma altura. Esse é o conceito que eu estou tentando chamar a atenção para vocês. Pontos que estão na mesma pressão estão na mesma altura. É isso que é o detalhe que eu estou tentando mostrar para a gente aqui, tá? E teve uma hora que você falou que se tivesse tampado, né? Não Uhum, tivesse esse contato atmosférico. isso. Eu não lembro o que você falou depois. Então, o que acontece? Se a gente tirar, vamos tirar a pressão atmosférica, por exemplo, daqui. Por exemplo, vamos tampar esse vaso aqui, por exemplo. Tampei ele, certo? O que vai acontecer? Se eu tampei ele, a borda dele não vai estar submetida mais à pressão atmosférica, concorda? Porque a tampa está bloqueando a atmosfera de entrar aqui. Então, a gente considera essa área aqui como se fosse um vácuo. O vácuo é o quê? O vácuo é basicamente a ausência de atmosfera, né?
Então não tem atmosfera nenhuma aqui. Então esse ponto aqui, bem na borda, a pressão dele é igual a zero. Certo? Se a pressão dele é igual a zero, não tem por que essa borda estar na mesma altura dos outros. Por quê? Porque a pressão nessa borda não é igual à pressão nas outras bordas. Então eles não podem estar na mesma altura. Porque o que vai determinar se está na mesma altura ou não é a pressão naquele ponto. Então, se as pressões não são iguais, elas não estão na mesma altura. Então, peguei um exemplo do que poderia acontecer se a gente tampasse uma das bordas, né? E aí tem esse caso. Fez sentido isso? Então, professor, então quando você tampa, não tem pressão. Na borda, né? Na barriguinha da água, né? Bem ali no início. Não tem pressão atmosférica ali. Então, não vai ter pressão da atmosfera. E aí, nesse caso, nas outras tampas, vai ter. Então, elas vão ficar com um desnível, porque as pressões são diferentes. Fez sentido? Aí sim ficaria como está no exemplo, se tivesse um tampado, certo? Aí Esse primeirinho. poderia ser, aí ficaria algo desnivelado, aí ficaria um desenho mais nesse tipo aqui assim, com certeza. Vou abrir aquele site que tem um programinha para a gente ver isso. Ajuda vocês a visualizarem. Então, enquanto eu abro aqui, a gente... então aqui, pessoal, esse aqui é o desenho correto, né? Então eu deixei para outro slide o desenho correto. Então, por exemplo, olha só, a gente tem 3 vasos diferentes, ó, cada um com um formato completamente diferente. E esse desenho aqui está correto. Como é o mesmo líquido e os 3 vasos estão abertos para a atmosfera, olha só, a altura deles é a mesma. Esse aqui seria um desenho correto. Faz sentido? Fez sentido? Sim. Então esse aqui já seria o desenho correto, né? E eu queria mostrar para vocês também o caso em que a gente tem líquidos diferentes, né? Então olha só, a gente tem aqui, por exemplo, no A é como se fosse óleo e B fosse água. Os líquidos não se misturam, né? A gente está pegando um caso em que os líquidos não se misturam, né? Um exemplo. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte. Quando a gente tem líquidos diferentes, a altura aí da borda, né, de cada um dos líquidos, como vocês podem perceber, já fica diferente, né? Então, a altura aqui, a gente pega um ponto, né? Ele traçou aqui uma linha, né? Dentro do líquido. Então, pelo um daqueles teoremas que a gente viu, se a gente traçar uma linha horizontal dentro do líquido, as pressões nessa linha têm que ser iguais. Então, por exemplo, a pressão no ponto 1 vai ser quanto? Vai ser a pressão da coluna do líquido A, que é μgHA, mais a pressão da atmosfera. Então aqui, ó, a gente tem essa pressão aqui, que é μgHA. E a gente tem aqui, ó, a pressão da coluna do líquido B, né? μgHB. Note que os dois estão submetidos à pressão atmosférica, né? Então, também aqui, como a gente pode ver nas equações, tem a atmosfera atuando, né? Que é P0.
tanto para P1 quanto para P2. Como a gente sabe que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, a gente pode igualar essas equações, né? E aí a gente fez, está aqui, escrito aqui as equações iguais. Ó. MiA, GHA, então esqueci de colocar o A aqui, ó, é o MiA, né? E o MiB, porque são líquidos diferentes. Mais a pressão da atmosfera é igual a MiB, GHB, mais a pressão da atmosfera. Estão submetidos à mesma atmosfera, né? Então, o P0 corta com o P0, que está somando igual dos dois lados. O G corta, porque a gente vai ficar com o quê? MiA, GHA, igual a MiB, GHB. O G é igual, né? Que é a aceleração da gravidade. Então a gente pode cortar. E aí fica com o quê? MiA, HA, igual a MiB, HB. Correto? E nós chega nessa expressão aqui mesmo. Então a gente consegue ver uma relação, né, entre a densidade do líquido e a altura, né, que está sendo avaliada, e entre os dois líquidos, né? Então dessa forma a gente meio que consegue relacionar os dois líquidos de alguma forma, né? Então isso aqui é algo importante para a gente ver. Alguma dúvida, pessoal? Fez sentido? Aqui nesse outro caso que eu estou mostrando aqui, é quando a gente tem alguma força sendo aplicada, né? Então a gente viu no início da aula que sempre quando a gente aplica uma força no líquido, aquela força é transmitida pelo líquido por todos os seus pontos, né? Ou então, isso às vezes é utilizado para fazer prensas hidráulicas, né? Que tem indústria. Então, por exemplo, se você aplicar uma força F1 nesse pistão aqui, essa força vai ser transmitida e vai fazer com que esse pistão 2 suba. E aí essa pressão ela é transmitida de um pistão para o outro, né? A pressão que você está aplicando no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Só que pressão, a gente viu na aula de ontem, é igual a força sobre área, né? Então, a pressão ela é transmitida de forma igual, mas a força ela vai mudando, né? A força vai depender da área. Então, se a gente aplicar uma força F1 aqui, ela vai ser transmitida. Quando ela chegar na segunda, ela vai estar com uma segunda força F2. E a gente consegue avaliar isso da seguinte forma, né? A pressão é igual nos dois pontos, porque a pressão é transmitida de forma igual pelo líquido, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Mas quanto é que vale a pressão no ponto 1? É a força 1 sobre a área 1. E quanto é que vale a força no ponto 2? É a força 2 sobre a área 2. Certo? Exatamente o que está aqui, ó. E aí você consegue fazer uma relaçãozinha entre forças e áreas também, como está escrito aqui. Se você mexer com essas equações, né? Então isso aqui é útil quando tem alguns exercícios que a gente podem cair, em que ele pede para você calcular a força, ou quanto se deslocou aqui e tudo mais, né? Então, esse tipo de coisa aparece nesses casos, né? Vou colocar aqui o programinha para a gente ver, que fala um pouco sobre isso. Aqui. Então, pessoal, olha só no programinha como é que tá. Então, aqui a gente está no programa, né? O que acontece? Primeira observação.
Então, eu coloquei uma atmosfera, vou colocar um nível aqui. Então, olha só. A impressão da atmosfera, pessoal, vocês estão conseguindo ver a régua de pressão mexendo? Sim, está mexendo. Então, notem que a pressão está quanto? 1 atm, não é? Quanto é que é a pressão aqui bem Sim. bem na bordinha da água? Ó? 1 atm, né? Então, nesse ponto aqui, é como se a gente estivesse vendo exatamente aquele caso, né? Bem na bordinha da água, qual é a pressão? É a pressão da atmosfera. Se a gente pegar aqui no mesma altura, né? Também tem 1 atm. Então, todos os pontos que estão bem na bordinha da água são para P, vai dar a pressão de 1 atm. Vamos avaliar agora a pressão a 2 metros de profundidade. Qual vai ser a pressão? Vai ser 1,12 atm, né? Se eu pegar aqui do outro lado, vai dar quanto? Mais ou menos a mesma coisa, né? Isso aqui meio que prova, está tentando provar para a gente o quê? Se a gente está analisando a mesma profundidade, o que acontece? A gente tem a mesma pressão, independente da profundidade que a gente esteja avaliando. A gente vai avaliar bem no fundo, ó, 3 metros, 1,22. Vou colocar aqui também do outro lado, 1,22. Então, se está na mesma profundidade, isso significa o quê? Vai ter a mesma pressão. Ok? É interessante esse laboratório virtual, né? É Bem legal, né? interessante. É, legal que dá para você poder ver bem. É legal que alguém traduziu também, né? Porque isso aqui deve ter sido feito em algum lugar fora do Brasil, né? Ah, não tem, só tem fora, né? Aí alguém traduziu, né? Ah, legal. O que acontece, pessoal? Vamos aplicar agora uma força. Notem só, não sei se deu para perceber, mas o nível da água subiu um pouquinho. Vou colocar mais um peso aqui. O que está acontecendo? A gente está aplicando agora, a gente aplicou 2 pesos de 500 quilos e logo, de alguma forma, a água, a altura, né, a altura da barriga da água se moveu. O que aconteceu? A gente está transmitindo a força devido a esses 2 pesos ao longo do líquido, né? Então, o que acontece? Qual vai ser a pressão do líquido nesse ponto aqui, ó? 1,04. Estou vendo aqui bem na barriga da água, logo embaixo dos pesos, né? Note que antes a gente tinha quanto? A gente tinha 1 atm, né? Que era a pressão atmosférica. Agora a gente tem 1,04. O que é esse 0,4 aqui? Está associado com os pesos que eu coloquei, né? São eles que estão forçando, aumentando a pressão nesse ponto. Se eu pegar na mesma altura aqui, ó, mais ou menos aqui assim, note que está mais ou menos na mesma altura, 1,046, 1,046. Ou seja, o ponto que é agora 1,046 no lado direito, ele agora precisa ter alguma coluna d'água acima dele para ter exatamente a mesma pressão no topo da coluna da esquerda, né? Então, a coluna de água acima desse ponto é o que está equilibrando esses 2 pezinhos. Eu posso avaliar aqui, ó, bem no topo da direita, que é o quê? 1 atm, que é na barriga da água, né? Mas se eu coloquei 2 pesos aqui, a barriga de água desse da esquerda não é mais 1 atm, é 1,04. Logo, ele não pode estar no mesmo nível da direita. Por quê? Para estar no mesmo nível, tem que ter a mesma pressão. Então é isso que eu estou tentando enfatizar para vocês. Mesmo nível, mesma pressão. Sempre. Então, como aqui está 1,04, esse aqui subiu um pouquinho para fazer exatamente esse equilíbrio, né? Para que na mesma altura que está 1,04 aqui na esquerda, na direita tenha exatamente a mesma coisa, 1,04 também. Então é sempre o mesmo raciocínio. Se eu colocar mais um, ó,
essa força foi transmitida aqui para o outro lado, né? Então, naquele mesmo ponto, não sei se vocês conseguiram observar que a pressão até aumentou. Por quê? O nível de água subiu, né? Então, a pressão naquele ponto de cá aumentou, né? Porque tem mais água acima daquele ponto. Então, o raciocínio é mais ou menos esse, né? Aqui não tem muito mais o que avaliar, né? Então, fazer esse exercício aqui com vocês. Deixa eu finalizar a nossa aula. Então, pessoal, olha só. Temos aqui um caso de um vaso comunicante, né? Ou seja, a gente tem dois vasozinhos que estão se comunicando. E a gente tem, nesse caso, 3 líquidos dentro desse vaso, né? A gente tem água, óleo e também tem o mercúrio, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar, né? Exatamente, a gente quer saber exatamente nesse problema qual é o desnível entre o topo aqui do óleo e o topo da água. A gente quer saber o X, né? E o conceito, pessoal, para avaliar isso, o método é basicamente sempre o mesmo. A gente pega algum ponto, alguma altura, né, do vaso, utiliza essa altura como uma referência e aplica nessa altura, que vai dizer, nessa altura aqui, as pressões são iguais, por aquele teorema de Stevin que a gente estava vendo. Ou seja, está na mesma altura, e significa que as pressões são iguais. Quando a gente aplica esse conceito, a gente vai fazer uns cálculos e aí consegue descobrir quanto é esse desnível, né? Então, por exemplo, posso pegar essa altura aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 1 e esse ponto aqui de ponto 2. Vou chamar aqui de 2. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou calcular a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. Sempre lembrando que tem o quê? Pressão atmosférica aqui do lado de fora, tá? Não pode esquecer dela. E a gente também não pode esquecer como é que calcula a pressão devida a um líquido, né? Qual é a pressão devida a um líquido, pessoal? Vai ser igual a μ G H. Então, pessoal, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos calcular primeiro a pressão no ponto 1, que é o P1. Quanto que vale P1, pessoal? O que está acima do ponto 1? Uma coluna de água, certo? Quanto de água, né? A gente vai ter aqui 32 centímetros. Então, a gente vai aplicar aqui, ó, μ da água vezes G vezes 32. Mais pressão atmosférica. Certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa no ponto 2. O que tem acima do ponto 2, pessoal? Tem óleo, mercúrio e pressão atmosférica. Então vai ser o μ do óleo, G, vezes a altura de óleo, que é 6. Mais a densidade do mercúrio, G, e a altura de mercúrio, que a gente vai ver aqui quanto é que vale. Então, isso aqui, ó, vou chamar de Y.
Y é igual a quanto? Então vai ser isso aqui tudo, né? Esse 32 aqui. Menos 6. Menos 6. Menos x. Então aqui tem x. Aqui tem 6. E o que sobrou é o y, né? Então 32 menos x menos 6 dá o y. Isso aqui dá quanto? 32 menos 6 dá 26. Menos x. Então isso aqui vai dar 26 menos x. Mais quanto? Pressão atmosférica. Porque acima do ponto 2 tem mercúrio, óleo e atmosfera. Professor, se o óleo fosse completo para igualar o da água, não precisaria colocar o menos X, não, né? Não entendi. Tem um X, Aham. embaixo o óleo e embaixo o mercúrio. Isso. Se no lugar do X tivesse o óleo, né, e fosse um valor equivalente ao óleo todo 6, só iria diminuir o 32 menos 6. Não precisaria diminuir menos X por causa acima do óleo. Ah, sim. Se tivesse no mesmo nível o óleo da água, sim. Estaria Tá. no mesmo... Mas aí não teria o exercício também. Mas, sim, concordo. Isso aí sim, concordo. Mas o que a gente quer saber é exatamente o desnível, né? Então é isso que a gente vai tentar descobrir aqui agora. Então, pessoal, complicando aquele teorema que a gente estava vendo, se a gente está avaliando uma mesma altura dentro do líquido, isso significa o quê? Que as pressões 1 e 2 são iguais. Então, P1 é igual a P2. Então, a gente vai substituir, ó, o μ da água, G vezes 32 é igual, mais, né? Pressão atmosférica é igual a quanto? Ao μ do óleo, G vezes 6, mais o μ do mercúrio, vezes G vezes 26 menos X, mais a pressão atmosférica. Então, note, pessoal, que a pressão atmosférica está atuando tanto na esquerda quanto na direita, né? Então, quando a gente faz essa igualdade, a gente pode cortar ela, né? Porque uma vai subtrair da outra, né? Outra coisa importante a se observar é que depois que a gente cortou essa pressão atmosférica, note que o G está multiplicando tudo. Ó. Multiplica o μ0, multiplica o μm, multiplica o μA. A gente pode cortar ele também. Vai sobrar o quê? 32 μA igual a 6 o μ do óleo, né? Mais 26 menos x, a densidade do mercúrio. E agora é só substituir, pessoal, os μ's, né? Vamos ver quanto é que é. A densidade do mercúrio é 13,6. A da água é 1, né? Então aqui vai ficar 32 vezes a densidade da água, que é 1. Só deixa eu ver uma coisa aqui. 36. Tá. 36, 32. Tá. Vezes 1 é igual a 6 vezes o μ do óleo. É 0,8 do óleo. Mais 13,6
vezes 26 menos x. Confundiu Isso as letras? que você tá colocando porque está dando no enunciado, não é isso? Tá tudo aqui, ó, 13,6, 1 e 0,11. Então é isso, pessoal. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, jogar para cá. 32 vezes 1 dá 32. 6 vezes 0,8 dá 4,8. Aí 13,6 com 26 eu vou ter que pedir ajuda da calculadora. Vai ser 13,6 vezes 26. Deu 353. Então, 353,6 menos 13,6x. Deixa eu resumir essas contas aqui. Vai dar 353,6 mais 4,8 menos 32. Então, deu 13,6x igual a 326,4. X vai ser igual a quanto? 326,4 sobre 13,6. Quanto é que vai dar X? X por uma magia do destino deu um número inteiro, 24. 24 centímetros. Então, pessoal, o desnível aqui, ó, de 24 centímetros. Então, isso aqui é 24. Se aqui é 24, aqui é 6 e o total é 32, o que sobra aqui é quanto? É 2 centímetros. Então esse desenho aqui ele não está em escala, né? Esse desenho aqui está fora de escala, porque essa altura de x aqui é bem maior do que o y. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Difícil, fácil? As contas ficaram ruins, tá? Mas eu estou mais preocupado com os conceitos. Vocês entenderam aqui o que significa μgh e que P1 é igual a P2? Isso para mim é o mais importante. Esse P1 é igual a P2 por causa da pressão, não é isso? Isso, então, Tá no mesmo nível. Mesmo nível. Então eu peguei esse nível aqui 1 e eu peguei nos dois lados, né? Na mesma altura, né? No mesmo nível. Por consequência, se a gente está avaliando o mesmo nível, as pressões são iguais. E aí o que eu faço? Pego a pressão no ponto 1 e igualo a pressão no ponto 2. Alguma dúvida, pessoal? Aí você fez a equação, né? Até aí deu para poder desvendar o que está acontecendo, para poder chegar no resultado. Exatamente, calculei a pressão no ponto 1, né? Qual é a pressão no ponto 1? É a pressão devido à coluna de água acima dele, né? Uhum. E como é que calcula a pressão de água? É μgh. Aí a gente usou μgh mais a pressão da atmosfera, né? Uhum. Aqui. É a pressão no ponto 1.
que é tudo que está acima de 1 é a pressão naquele ponto, né? Então, μg vezes 32, porque tem 32 centímetros de água. Depois fizemos a mesma coisa no outro lado, né? Tem 6 centímetros de óleo, mais aí a gente fez aquela continha, né, para saber o quanto tem de mercúrio, que é 26 menos x, e aí mais a pressão atmosférica, deu P2, né? Aí fizemos P1 igual a P2. Que é as Sim, o pressões. negócio é desenvolver o anunciado, né? Igual você fez, para poder estar montando, né, essa equação, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, o que a gente tinha que conseguir lembrar aqui é que traçar uma linha horizontal, né? Para pegar 2 pontos do mesmo nível. Tracei, faço a pressão no ponto da esquerda igual a pressão no ponto da direita. E aí, com isso, eu consigo descobrir qual é o desnível entre os dois lados. Em geral, sempre faz esse tipo de coisa, né? Pega a pressão de um lado, pega a pressão do outro lado na mesma altura, e aí com isso você consegue resolver, descobrir o que você quiser, né? O que é para descobrir, né? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vou separar alguns exercícios para vocês de hidrostática para vocês tentarem fazer.